Você falou, quando eu cheguei na Los Grandes, coisa e tal. Como foi isso, assim? Onde é que você tava antes da Los Grandes? Você já vivia o mundo do esporte eletrônico? Você chegou na Los Grandes? Como foi? Foi o gato que foi atrás? Eu sei que foi atrás. Como é que você aterrissou na Los Grandes? Boa. Bem, eu sou empreendedor há pouco mais de 8 anos. Então, eu sou sócio de outros negócios, né? A Los Grandes não é o meu principal negócio. Hoje eu trabalho com educação. Então eu tenho uma escola que forma talentos em tecnologia, programação. Foda. Hoje a gente é o maior da América Latina, tem mais de quase 50 mil alunos na Rocket City. E no final de 2021 a gente foi comprado por um grupo argentino. Então eu ainda tô lá, eu sou o CEO, mas a gente tem um acionista, que é esse grupo argentino. E quando teve esse movimento, eu comecei a falar, pô, legal, agora eu vou olhar para o mercado para ver o que eu posso fazer além daqui da Rocket City. Não que a Rocket City não me tome muito tempo, mas eu falei, criei um negócio do zero, aí eu já tinha feito uma fusão, vendi uma empresa, não sei se eu vou criar um outro negócio do zero, mas eu quero fazer coisas diferentes. Uhum. E um dia, por uma conexão em comum, eu conheci o Rodrigo. Eu tenho um meio-irmão que eu falo, ele não é um irmão de sangue, mas é um irmão de consideração, que ele é baterista. E o Rodrigo, o Elgato estava mexendo com música e ele tentou chamar o Cleberson pra tocar. Falei, puta, cara, tô precisando de um baterista, quero fazer umas músicas com... Ele tava mexendo muito com eletrônico, mas queria fazer uma pegada de música com bateria. E aí o Cleberson me ligou e falou, você que entende de tecnologia, um cara me ligou de game, Los Gatos, Zé o Grande, misturou tudo. Ele falou, cara, ele falou comigo, eu falei que só vou falar com eles, ele falou com você, porque eu não entendi nada. Caralho! Aí eu falei, tá bom. Não conhecia, não acompanhava. Acompanhava, assim, a indústria de games, mas não esportes. E não conhecia nada de Free Fire. Então aí eu peguei, fiz um call. Nesse call o Rodrigo falou, vem aqui em casa, vamos trocar uma ideia. Marquei. No que eu fui assistindo os vídeos dele no caminho, assim. Assisti vários vídeos no YouTube pra entender, né? Falei, não conheço e tal. E quando eu cheguei lá, a gente conversou, ele falou, gostei muito de você, como que eu faço pra te trazer pra cá e tal? Eu falei, cara, não tem como. Não tem como? Qual que é seu Pix? Eu peguei e falei, não, tem outra empresa e tal. Aí ele falou, cara, eu preciso de ajuda, porque eu não construí isso aqui pra ser uma empresa. Eu criei um time, porque eu gosto do Free Fire, gostava de jogar, eu joguei e quis manter, só que tomou uma proporção grande. E eu não faço a ideia de como manter isso daqui. Eu tenho uma equipe, tem pessoas aqui envolvidas, mas eu preciso muito de ajuda. E aí, como eu tinha acabado de fazer essa negociação, vendi uma parte que eu tinha na empresa, eu falei, cara, legal, eu topo ajudar você a montar um time aqui pra arrumar a casa. Vamos arrumar Los Grandes, deixar ela organizada e tudo mais. Comecei a ajudar ele, passou um pouco, eu falei, eu gostei desse negócio. Aí eu falei, cara, você não quer me vender uma parte do time? Tava precisando de dinheiro. E isso é super importante, né? Assim, trabalhar com esporte custa caro. Custa pra caralho. E na maior parte das vezes ninguém ganha dinheiro, porque é muito difícil a conta fechar. Então o time tava precisando, a gente precisava investir. Eu tava em condições e ele topou. Ele falou, cara, eu nunca tive um sócio, eu quero. Vamos. Aí entrei, virei sócio dele. Comecei a arrumar as coisas. E acabei me envolvendo, assim, num nível muito grande, né? Aí quando eu vi, eu já tava dentro de um CT acompanhando o jogo, a torcida falando, cara, quem que é esse cara que apareceu aí do nada? Aí eu já tava indo pra campeonato, já tava, contratando player, alguém chegava e falava, cara, tem que contratar um player. Aí quando eu vi, eu já tava fazendo um monte de coisa. E aí eu fui num processo de ir organizando. Eu falei, não, eu preciso de mais pessoas aqui. Eu sei montar time. Montei um time de staff, comecei a estruturar, tentei criar departamentos e foi melhorando aos poucos. Só que ao mesmo tempo tem uma cobrança bizarra da torcida. Absurdo, então, sim. Muitas coisas assim que parece muito óbvio, a torcida cobra e eles cobram coisas assim que fala, cara, não é possível que ninguém tá vendo. E a gente tá vendo, mas assim, não dá pra arrumar tudo de uma vez, é um processo. Então teve muita coisa que a gente falou, cara, não vamos mexer com isso agora. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei, que até hoje a gente não voltou, foi o YouTube. Quando eu cheguei, a nossa produção do YouTube estava muito ruim. Tinha uma pessoa que cuidava de tudo, numa casa de influenciador. A casa de influenciador não tinha ninguém gerenciando.
Foi a primeira coisa. Eu falei, cara, mata o canal do YouTube. Quando tiver condição de voltar, a gente volta. Caralho. E aí eu comecei a organizar. Só que eu percebi que... Eu falo que é como se fosse aquela mampulheta assim, virada de ponta cabeça. A relevância da Los Grandes, ela tinha um tempo limitado. A Los Grandes era muito relevante, só que tava chegando outros projetos muito bons. Todo mundo tava melhorando seus projetos. Então, eu falei, eu preciso tomar decisões rápidas. Então eu falei, vou entrar numa modalidade nova. Foi quando eu olhei pro CS. Falei, o CS a Loud não tá, então dá pra gente entrar ali e fazer um barulho. De fato, a gente fez um projeto muito barato, tipo no CS, que foi um projeto que mudou a Los Grandes, atraiu o patrocinador, posicionou, o Gaulês começou a falar da gente, aí, beleza. Falou mesmo isso falou aí. Muito. Foi um projeto assim... Cara, é que eu não sei, é que ele olhando na cara... Foi bom ou ruim, falou? É que... Cara, os dois. Tá, é que eu não sei zero. Porque você imagina, vou colocar no lugar do Gaules. Ele não sabia o que era a Luz, porque não é da época dele. Então, ele entrava na transmissão dele e começava a spamar. A galera ficava, fala da Los Grandes, fala da Los Grandes. A transmissão inteira. Tá, entendi. E aí começou a ficar irritado. Porque... Só que foi legal, porque assim... Aí virou, né? A torcida abraçou. A gente montou um time que foi um time pra aprender a trabalhar na modalidade. Eu não conhecia de CS, e não tinha ninguém na Los Grandes que conhecia de CS. Então a gente viu um projeto e falou, acho que esse projeto aqui é um bom projeto pra começar. De fato, a gente começou, o projeto começou a ganhar algumas coisas aqui no Brasil, mas não era um projeto, por exemplo, pra ir pra Major, não era um projeto estruturado que ia pra um RMR. É diferente um pouco do projeto do Fluxo, que já veio com um investimento muito grande. A gente não tinha pra investir e não investiu. A gente fez um projeto do tipo assim, vamos apostar nesse pessoal e vamos fazer dar certo. Aí o Valorant é a mesma coisa. Eu vi que a Loud ia entrar no Valorant, eu falei, não vou ficar pra trás. Mas também não tem dinheiro pra investir. A gente montou um time, que era um time bom, a gente ficou top 4 no Valorant do Brasil. Aí a gente fez uma reformulação do nosso time de Wild Rift, que aí foi uma história triste, que a gente foi bem... O campeonato inteiro chegou no playoff, deu tudo errado. Sabe como é isso, né? E foi muito... Mas esse aí, e pior que esse aí foi... inexplicável. O Diogo sabe como é isso, que eu não entendi. Você vice? Não, é porque essa é a história dele no Wild Rift. Ele tinha um time que ele ganhava... Ganhou 32 campeonatos. Na hora que o que valia, perdeu. Mas foi vice? Vice. Ah, tá. 4x3. Era só pra saber. 4x3. Quem tem mais vice? Ele ou o Takeshi? Eu tenho mais vice. Ele. Só que ninguém fala disso. Isso é informação que o mundo não sabe, mas o Takeshi tem menos isso que o Diogo. Eu tenho dois vice Superliga. Um vice de LG Super Cup. Parece que uma hora sai, tá? Esse do Wild Rift foi muito triste. A gente era o favorito e tava tudo dando certo. Acabou que não foi. E aí foi aonde, assim, a torcida começou a ficar muito ansiosa. Tipo, mas tá entrando em várias modalidades e estamos perdendo em todas. Natural, a gente não conhecia as modalidades, a gente não conhecia ninguém. Só que foi um trabalho de base, foi um trabalho de estruturar uma Los Grandes que olha para mais de uma modalidade. Foi um trabalho de trabalhar reconhecimento de marca. E digo mais, se a gente não tivesse feito esse trabalho, a gente, por exemplo, não conseguiria vir preparado para o CBLOL. Ou não conseguiria fazer um negócio com Team One para continuar essa estruturação.